Vamos lá então, estudo Devassando o Invisível, Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos no capítulo 10, Os Grandes Segredos do Além. Esse é o nosso segundo encontro. No primeiro nós vimos então aqui nas páginas 228, 229, alguns esclarecimentos sobre as influências dos espíritos. Foi a introdução que Dona Ivone trouxe para nós aqui com algumas questões do Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês rapidinho, porque foi um trecho bem pequeno. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do médium diante da expectativa das comunicações através da psicografia. Então diz aqui para nós o livro: desejávamos terminar esse volume com uma tese que ventilasse algum assunto aviltrado pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos de doutrina foram lembrados, interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los. Mas o influxo vibratório revelador da presença do assistente espiritual fazia-se ausente, não movimentando o nosso lápis, nem a mão que o segurava, e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. As teses aventadas, uma nos parecera a mais sedutora. Das teses aventadas, uma nos parecera a mais sedutora. Procurar saber de nossos mentores espirituais a razão pela qual certos espíritos desencarnados se supõem ainda vivos. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais, quando em verdade muitas vezes há séculos que estão separados da condição humana. Este, acrescentou um amigo, lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele, há 1 século que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem. Acolá, mais outro a se julgar ainda súdito de El Rei, Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada 4 séculos. Por quê? Qual o mecanismo de tal fenômeno? À hora costumeira dos trabalhos fizemos a súplica, a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuições. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero, quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível, será indisciplina, que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. Então esse foi o trecho, né? Bom dia, Cindizinho. Esse foi o trecho que nós lemos no nosso encontro anterior. Já lembrando que esse é o último capítulo do livro. Na sequência nós estudaremos Dramas da Obsessão. Lembrando que este livro, O Devassando o Invisível, ele foi publicado em 1963. O Dramas da Obsessão, que é a sequência, vem em 1964. E depois Recordações da Mediunidade, em 1968. Então esses são os 3 livros da sequência que nós vamos estudar das publicações de Dona Ivone. Então, estamos aqui já nessa reta final para facilitar o nosso trabalho, para concluir o nosso trabalho. Vamos então aqui na sequência das orientações que ela passa para nós. 10 dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada, mas fê-lo de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo à súplica formulada nem agitando o nosso lápis, acionando o nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito ao mundo invisível situado nas camadas terrenas,
e autorizando nossas observações em torno de impressionantes aspectos da existência terrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada, plurífera, subtraída à vista das criaturas humanas pelo segredo da morte, e o resultado dessa estranha reportagem que passamos para as páginas toma o lugar do tema que buscávamos. Então aqui, fazendo uma substituição daquilo que ela, daquilo que ela pretendia fazer, ela acabou se deparando com outras situações do plano espiritual que ela vai então relatar para nós aqui. Dissemos em páginas anteriores que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes é quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais onde a miséria moral e espiritual se acentua. Sua grande bondade de coração, que o leva a partir em busca dos infelizes e transviados do bem, a fim de socorrê-los, o desejo nunca desmentido que ele tem de ajudar o próximo, certamente deveres imperiosos assumidos com a espiritualidade, constantemente o impelem aos locais onde a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão, talvez, séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. Não nos foi jamais possível concluir categoricamente se esses antros invisíveis por nós visitados com nossos instrutores são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Supomos, entretanto, que, embora invisíveis aos olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados que os formam com os próprios atos e criações mentais, visto seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo vil. Tão logo retomamos a lucidez, que nos é própria durante os transes mediúnicos, que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna de muito sórdido aspecto, um bar imundo, tresandando a álcool e fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocadas na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios e desordeiros se aglomeravam para conversações do mais ignóbil teor. Bom dia, Miriam. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade, visto que se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie, a não ser visando a serviços de legítima caridade, menos admitível será que ele o faça em espírito, durante o sono natural ou transe, a não ser acompanhado pelos tutores espirituais, e igualmente para fins caritativos ou instrutivos. Nesse guardião, todavia, não reconhecemos a silhueta veneranda de Bezerra de Menezes, mas a de um dos seus assistentes, cujo nome ignoramos, embora soubéssemos estar sob a direção e a vigilância daquele mestre, para a instrução a ser tentada. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversassem em voz alta e com veemência, até mesmo com autoridade e ardor. E médico, tal como seu mestre Bezerra de Menezes, ao vê-lo sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante da Terra. Revelou-nos nessa data desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e de acidentados em vários hospitais do Rio de Janeiro, com ação igualmente junto aos cirurgiões e enfermeiros militantes naquelas instituições. É notável que, penetrando o antro acima referido,
nenhum mal-estar nos atingisse. Sentimos-nos envolvida com que numa redoma de muito tênue neblina, invisível a olhos inferiores em vibrações. Parece que os espíritos caritativos que visitam tais locais se imunizam previamente, a fim de resistir aos choques vibratórios de entidades maléficas que neles voluteiam, e imunizam também os seus médiuns. Frequentemente, visitamos esses covis em espírito com nossos tutores espirituais, e nunca nos ressentimos de quaisquer depressões ou excitações nervosas no dia seguinte, o que deixa de acontecer quando aí vamos sós, pretensiosamente supondo estar à altura de executar tais serviços desacompanhada de vigilância maior. Aqui a gente lembra que teve aquela história que Dona Ivone foi fazer aquela visita àquela jovem que era obsediada, e ela encontrou aquele espírito na condição feminina, vestida com hábito religioso, que depois veio atrás dela, que demonstrava ali que, pelo que ela comentou, né, foi o momento mais aterrorizante que ela já viveu durante toda a vida dela, né, principalmente nos trabalhos mediúnicos. Então aquela foi uma aventura que ela quis fazer sem a proteção dos espíritos, e aí então ela voltou com toda aquela imagem, aquelas impressões, e depois ela comenta exatamente isso, né, a importância do médium, que ao realizar um trabalho dessa natureza, estar ali com os espíritos presentes, levando proteção, e também, né, o esclarecimento, para que todo o trabalho seja feito do modo mais equilibrado possível, para que resquícios da visita, né, aquele local, né, do ambiente onde foi visitado, não permaneça com o médium depois, trazendo desequilíbrio, né, na sua vida cotidiana. Continua para nós aqui. As entidades desencarnadas entrevistas na dita taverna bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam-se com epítetos de baixo calão. Nosso guardião, invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certa da sua presença, pela segurança que sentíamos e através das intuições com que se fazia entender, as quais ouvíamos como se tratasse da sua voz, explicou-nos. A estes e aos seus congêneres deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares. Atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, convulsões domésticas, assaltos, etc., etc. Uma observação rápida, aqui na palavra homicídio, ela tem aqui uma nota de rodapé, ela diz o seguinte: em se tratando de homicídio, será bom considerar que a vítima estaria resgatando um débito do passado e que seu próprio inimigo de então, ao qual teria ofendido, poderá ter sugerido o ato deplorável ao homicida. Este, todavia, se deixou influenciar a tal ponto por um agente exterior, é porque nutria sentimentos igualmente inferiores, pervertidos. Prestou-se a ser, portanto, pedra de escândalo e responderá rigorosamente pelo ato cometido perante a lei de Deus. Então nós falamos aqui pelos compromissos negativos, muitas vezes assumidos, durante essas diferenças aqui na nossa vida física, na nossa vida material, muitas vezes trazendo ali elementos do passado. Tem então o agravante da própria sintonia que o homicida, nesse caso, mantém com o mundo espiritual, se tornando instrumento dos espíritos que influenciam para esse ato. Então nós temos ali várias situações que vão atenuando ou agravando, né, a responsabilidade daquele que comete o crime. E continua. É a atmosfera em que vivem e se agitam, porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível. É o que constantemente inspiram, sugerem e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo,
que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Procura mil distúrbios na sociedade e nos lares, pois se divertem com a prática de malefícios. Não entendem a sublime significação dos vocábulos amor, caridade, piedade, fraternidade, honestidade. Não creem em Deus, nem têm religião. Odeiam o bem e o belo com todas as forças vibratórias que possuem. Odeiam os homens e os seguem sorrateira e covardemente, porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem, sabendo que não serão vistos nem pressentidos. Aqui a gente faz uma observação, que nós vemos o reflexo desse tipo de comportamento na nossa sociedade. Hoje, com a facilidade que nós temos, né, das transmissões via celular, de vídeos gravados, redes sociais, nós frequentemente vemos esses conflitos urbanos, né, de pessoas sendo agredidas, pessoas agredindo, outras filmando, outras instigando, vibrando com aquilo que está acontecendo, seja por motivos de diferenças de opinião, seja por preconceitos diversos que nós encontramos hoje. Então esses vídeos são gravados e transmitidos, e muito mais. É interessante, da próxima vez que você estiver em contato com um vídeo como esse, embora muitas vezes nós desprezemos, né, o conteúdo, porque realmente é impróprio, né, não tem sentido nós ficarmos apreciando esse tipo de publicação, façamos isso de um modo didático. Da mesma forma que Dona Ivone visitou esses antros para trazer para nós o aprendizado, vale para nós também, quando tivermos contato com essas publicações, observarmos não a agressão em si, mas observemos as pessoas em volta, incluindo aquela que filmou, para percebermos que elas ficam ali naquela situação de prazer, de satisfação de ver as coisas se desequilibrarem dessa forma. E nós temos uma situação bastante prática, oficializada, pública, que traz muito dinheiro, que são as lutas, por exemplo. Onde nós temos ali hoje, né, lutas em que as pessoas, né, em que os chamados atletas se agridem, se deformam, sangram, se machucam. E enquanto isso, em volta, nós temos ali aquela plateia enfurecida, enlouquecida, vibrando, apostando dinheiro para ver quem ganha. Então nós vemos isso aí, um reflexo claro do que é aqui no nosso mundo material, que ainda há algumas situações que provocam, né, alguns escândalos. Quando nós assistimos, nós ficamos chocados e tudo mais. Mas no mundo espiritual isso acontece de uma forma muito mais intensa, já que os espíritos que se encontram nessa condição atuam silenciosamente sobre aqueles que abrem, né, a mente para esse tipo de influência. Então observem da próxima vez a reação das pessoas em volta, percebendo que aquilo é prazeroso. Vemos isso na briga de animais também, que acontece, né, em muitos cantos do mundo, simplesmente pelo prazer de ver as coisas acontecerem dessa forma tão trágica, né? Continuando, vamos lá. Só um instantinho, pronto. E a perseguição mental que lhes movem aos homens é inveterada e implacável, afirmando eles que assim agem porque igualmente foram perseguidos quando homens pela sociedade que nunca os protegeu contra os males com que tiveram de lutar. Doenças, miséria, fome, falta de instrução, orfandade, desemprego, delinquência, desesperos de 1001 naturezas. Aqui é a mesma coisa também. Nós lembramos que muitos espíritos que chegam no mundo espiritual numa condição desequilibrada, né, alimentam aquele sentimento de revolta pela indiferença, pela agressividade com que foram tratados pela sociedade como um todo. E não falamos apenas de serviços públicos, de dificuldades da sua própria encarnação, mas a sociedade mesmo contribuído com isso. E é aí que a gente lembra, né, que aquela passagem de Joana de Ângeles, né, quando ela comentava que diante das ações de caridade, né, que nós
porventura pratiquemos, né, com as pessoas que batem a nossa porta, ou nas instituições onde nós servimos, ou mesmo nas ruas onde nós caminhamos, muitas vezes as pessoas pegam aquilo que é doado, muitas vezes com revolta, com indiferença, com muitas queixas e reclamações, e nós ficamos então surpresos. Como é que pode, né? Você está ali de graça, você está ali dedicando o seu tempo, dedicando ali os seus melhores sentimentos, e aquela pessoa ingrata não reconhece a sua boa vontade nem agradece por aquilo que ela pegou. E a Joana de Ângeles lembra exatamente isso, que muitas vezes as pessoas trazem doenças nas almas que nós não conhecemos, doenças na alma que nós não conhecemos, devido às experiências anteriores, né? Elas foram tantas vezes humilhadas, constrangidas, né? Até no início do nosso, aqui da harmonização do nosso trabalho, ouvindo as mensagens do Chico, ele teve uma passagem ali mais ou menos dizendo, né, que quando nós deixamos escorregar das nossas mãos uma moeda, para aqueles que se constrangem em pedir ajuda publicamente, então a gente acha que aquele que precisa, aquele que pede uma esmola, aquele que pede ajuda, ele faz isso, entre aspas, com a maior cara de pau, como se nada disso acontecesse. Então, na verdade, existe ali muito constrangimento, muita vergonha, a pessoa se sente humilhada, a pessoa é tratada com humilhação, e isso vai fazendo com que o coração dela se torne cada vez mais endurecido, até chegar um ponto em que, quando ela se vê em condições de devolver toda a humilhação que ela recebeu, ela faz. E quantos espíritos, né, quantos e quantos espíritos chegaram ao mundo espiritual depois de passarem por tantas situações dolorosas provocadas pela própria sociedade, pelo ambiente, pelas condições em que vivia, e chega no mundo espiritual sem o devido esclarecimento de compreender do porquê daquelas condições, da necessidade do perdão, do auto-perdão e tudo mais. Tudo que ele quer é dar de volta aquilo que ele recebeu. Eis aí então, né, as circunstâncias que criam os corações endurecidos que nós vemos hoje no mundo espiritual, que não sentem nenhuma vergonha. Até porque, quando nós falamos em religiões, muitas vezes essas pessoas foram desprezadas pelas próprias religiões. Desprezadas, humilhadas. Porque as religiões são representadas pelos seus sacerdotes, pelos seus líderes, pelos responsáveis e também pelos seguidores. É daí então a responsabilidade que nós espíritas, tendo esse esclarecimento mais aprofundado, de percebermos que aquilo que nós falamos, fazemos, nós estamos levando a mensagem daquilo que nós acreditamos. E mais uma vez, evocando aquela passagem, aquele pensamento, que eu sempre gosto muito de manter vivo, que nós muitas vezes somos os únicos evangelhos que as pessoas leram. Porque para falar de Jesus, ela vê as ações das pessoas que dizem seguir Jesus. Então, se é uma mensagem de amor, de caridade, de humildade, de justiça, de paz, de harmonia, nós somos os portadores dessa mensagem. E seremos nós os responsáveis por levarmos essas mensagens àqueles que não tiveram acesso ou foram rejeitados, né? Ou não conheceram ou foram rejeitados pelas instituições que foram responsáveis ou que se consideram responsáveis pela divulgação dessa mensagem, só que fazem divulgação de modo bastante equivocado, porque fazem isso à distância, do alto, né, dos seus altares, protegidos por uma distância, como se fossem especiais e os outros não forem. E aí, então você olha, simplesmente se vê como rejeitado, se vê como inferior àquilo tudo, não aceita, e aí chega no mundo espiritual, você não aceita não apenas aquilo que você viveu, mas você não aceita a própria mensagem. Então falar de Deus, falar de Jesus, é algo absolutamente inócuo, improdutivo para essas pessoas. Bom dia, Zé. Continuando. A Miriam colocou, né, benefícios pagos com a ingratidão, né, o Evangelho fala desse reconhecimento do espírito ingrato no mundo espiritual e que eles agradecem, né, fazendo bem aos outros, né. Esses benefícios pagos com a ingratidão. Quando nós temos esse entendimento de entender a natureza humana, de entender muitas vezes por que das pessoas se sentirem infelizes, revoltadas, rejeitadas,
Quando nós sofremos esse tipo de distrato, né, nós até conseguimos cultivar aquele sentimento de perdão olhando para aqueles que praticaram esses atos de agressividade, de certa forma, porque é uma agressão moral. Quando isso acontece, nós já neutralizamos compreendendo a limitação dos outros. Mas só que nós vemos de um modo geral que a coisa não é assim. O sentimento de vingança, do duelo, ainda é muito presente. E não é à toa que Kardec tocou nesses temas lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Daqueles querendo buscar vingança com as próprias mãos, porque simplesmente não veem de imediato a atuação da justiça divina. O Arnaldo colocou, né, nesse contexto, pode nos falar um pouco das formas, pensamentos que nos imantam aquilo que desenvolvemos em nossos gostos, tanto nesse texto que nós vamos ler, Arnaldo, como também no próprio livro Libertação, de André Luiz. Ele fala muito sobre isso, sobre a questão das formas, pensamentos, que são as imagens plasmadas a partir das nossas ideias, a partir das nossas tendências, e isso não é feito, assim como o próprio perispírito, ele é formado a partir das impressões que nós causamos nele. Então eu desencarno sabendo que eu tenho essa aparência, eu me olho no espelho, eu me vejo daquela forma, eu me reconheço daquela forma. Chegando no mundo espiritual, eu vou continuar me vendo daquela forma, até que eu comece a harmonizar o meu pensamento com o belo divino, vamos dizer assim. E aí então meu perispírito, embora semelhante àquilo que eu era, porque eu continuo sendo o que eu sou, ele começa a tomar formas perfeitas. Então nós vemos que o perispírito, formado de fluido, é influenciado pelo pensamento. Fora de nós, utilizando esse fluido à nossa volta, nós continuamos criando essas formas, pensamentos. Dona Ivone, no livro Dramas da Obsessão, que nós veremos aqui, e também no próprio Recordações da Mediunidade, ela vai contar casos para nós em que situações, ambientes, até mesmo ambientes, são criados de uma forma inconsciente a partir das crenças que os próprios espíritos têm no mundo espiritual. Então, ou seja, nós criamos, a partir daí nós temos a própria harmonia de pensamentos entre as pessoas, pensamentos semelhantes, né, semelhante atrai semelhante, vão fortalecendo cada vez mais essas criações mentais, se cria então em torno deles um cenário onde todos convivem ali, entre aspas, né, harmonicamente, em virtude de estarem ali na mesma harmonia ou na mesma sintonia, né? E aí então continuam vivendo, né, vivenciando tudo aquilo que esse cenário e essas impressões acabam oferecendo. Pessoas que se sentem perseguidas pelo diabo acabam criando uma forma de pensamento do mesmo. A força do pensamento para nós, Arnaldo, aqui no mundo material, ela ainda é para nós uma questão de objeto de fé, já que o pensamento para nós ele não é uma realidade, né, aqui no mundo físico. Mas no mundo espiritual, pelas tantas descrições que nós temos, não apenas uma ideia de diabo, mas qualquer tipo de ideia fixa que nós tenhamos, acaba produzindo no mundo espiritual uma resposta. Nós tivemos vários livros, né, do próprio psicografados por Chico, psicografados por Divaldo, psicografados por Zíbia Gasparetto, que embora sejam romances, nós não podemos desprezar pelas lições que ela oferece, pelos modelos fundamentados na própria doutrina, que ela acaba oferecendo para nós. Nós criamos em torno de nós essas situações, não apenas sobre nós, mas no ambiente onde nós vivemos. E isso pode acontecer das nossas próprias criações, como ter também uma influência dos próprios espíritos. No capítulo anterior, que nós estudamos, no capítulo 9, nós tivemos ali um exemplo que foi trazido por Dona Ivone de uma família em Belo Horizonte, que teve ali uma perda significativa, né, de uma das filhas, muito jovem ainda, perto ali dos seus 15 anos de idade. E ela então, essa jovem no mundo espiritual, já um espírito com um desenvolvimento moral significativo, então quando desencarnou como adolescente, mas no mundo espiritual se demonstrou, né, como sendo um espírito de um quilate mais elevado. E ela então criou dentro do próprio lar
impressões, essas formas de pensamento, para que a família se visse envolvida num ambiente de caridade, de auxílio a jovens grávidas, a crianças desamparadas. E Dona Ivone percebeu isso. Pela sua sensibilidade mediúnica, ela via que, embora o cenário da casa tivesse aquela mobília, ela via, a partir dessa imagem fluídica, um cenário diferente, uma estrutura diferente, exatamente para que a família gradualmente fosse absorvendo aquela imagem, criando, né, uma realidade mental que viria a se tornar depois uma realidade material, já que a própria família depois criou realmente essa instituição. E isso positivamente. Negativamente, eu cheguei a comentar que num dos livros de Zíbia Gasparetto, ela comenta que espíritos obsessores impregnaram um determinado ambiente com cargas fluídicas negativas que podiam ser vistas do plano espiritual, algo parecido. A gente tem que lembrar sempre que os espíritos trazem para nós expressões que nós possamos compreender, embora nem sempre correspondam com a realidade, mas eles procuram utilizar assim, uma semelhança na linguagem para que a gente possa compreender o que eles querem dizer. Então essas cargas fluídicas se assemelhavam a gosmas escorrendo pelas paredes. E as pessoas encarnadas vivendo nesse ambiente, absorvendo cada vez mais esse conteúdo, né, essas vibrações, prejudicando-os. Então nós temos assim as formas de pensamento, são criadas por encarnados, por desencarnados, pela simples fixação. Se naturalmente nós pensamos nisso e algo pode se realizar à nossa volta, imaginemos quando nós temos então essa fixação, criando praticamente uma auto-obsessão. Então, algo positivo, algo negativo, nós criamos o ambiente à nossa volta a partir da nossa força mental. Só que essa é uma ideia, é uma teoria que ainda é muito pouco compreendida, exatamente porque a estrutura do mundo espiritual ela é praticamente ignorada pela esmagadora maioria da população mundial. Nós não podemos imaginar que o planeta todo tenha a mesma compreensão que nós, uma quantidade quase que insignificante, segundo as últimas estatísticas, 25, 30 milhões de espíritas no mundo todo. 30 milhões por um planeta de mais de 7 bilhões de pessoas. Então, quando nós estudamos sobre fluido, sobre força mental, o restante da população ignora completamente isso que está acontecendo. Exatamente, né? A gente lembra que André Luiz fala sobre isso num bar, por exemplo. Quando ele conta, né, que tem ali uma pessoa no balcão tomando ali uma bebida alcoólica. Ao lado dele nós temos ali então fios mentais que são criados, ligados a outras entidades, né? E dali a gente pode imaginar o que se desenvolve à sua volta. No livro que também não deixa de ser um romance, mas que também não pode ser desprezado pelas ilustrações que são passadas para nós, fundamentadas pela doutrina espírita, do livro, por exemplo, Roqueiros do Além. Quando Raul Seixas, né, que é o denominado, né, o autor desse livro, fala sobre Roqueiro no Além, né? Fala sobre motéis, fala sobre ambientes de drogas. Dá para a gente imaginar, né, porque ambientes de motéis são ambientes criados pela somatória de pessoas que frequentam, muitas vezes sem tanta regularidade. Mas pelo fato da gente sempre ter pessoas com as mesmas intenções naquele ambiente, nós criamos aí então essa forma de pensamento. Mas quando nós imaginamos em ambientes de drogas, onde os usuários são sempre os mesmos, frequentando, né, com a mesma intensidade, sempre ali naquela sintonia mental destrutiva, deprimente, dá para a gente imaginar o que se reflete a partir do plano espiritual. É algo realmente pavoroso, né? E nós aqui do plano físico ficamos apenas nas imagens que os espíritos procuram trazer para nós, mas sem dúvida nenhuma, por essas experiências vividas por Dona Ivone, em que ela conta da necessidade de proteção, dos verdadeiros antros, né, de imagens que são pavorosas, a gente não consegue talvez nem nos filmes mais
mais decadentes ou de piores imagens que nós tenhamos aqui na nossa cinematografia, através da ficção, através dos efeitos especiais, nem através desses produtos nós conseguimos imaginar qual é essa realidade pavorosa do plano espiritual. Né? Olá Portugal, olá Andréia, bom dia fraterna. Vamos lá então pessoal, beleza? Continuando aqui para nós. Falamos então, né, dos espíritos que desencarnam sofrendo tantas indiferenças, tantas dificuldades aqui no mundo material e depois desencarnam alimentando essa mesma revolta. E muitos destes foram com efeito delinquentes que a sociedade perseguiu e levou ao desespero em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus. O resultado de tal incúria por parte dos homens aí está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva pela chamada morte, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam-na, acobertados pelo segredo da morte. A gente me vê a imagem aqui agora também dos presídios, né? A gente não pode desprezar isso tudo. Quando nós falamos das presídios, penitenciárias, casas de reclusão, o que é criado nesses ambientes, né? A partir da força pensamento, não apenas dos encarcerados, mas também dos próprios profissionais que ali estão, que sem dúvida nenhuma sofrem influência, levam isso para casa, passam por todos os transtornos e tudo mais, né? Algo bastante doloroso, sem dúvida nenhuma. E continua. Inquieta, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? Minha querida irmã, explicou veemente, será oportuno considerar que, da mesma forma, a monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora e o fez com esses mesmos que está vendo aqui. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem, abandonado ou pobre, se instrua, eduque e habilite de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, predando-se na escola do dever e da honestidade. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza de corações com que os tratou. Não se instruíram porque não tiveram meios de remunerar professores, e as escolas públicas nem sempre são acessíveis aos deserdados como esses foram. Não puderam educar-se, porque o lar é que modela os caracteres, e eles, desde a infância, viveram perambulando pelas ruas. Tal como vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos inveterados na terra e no além, porque foram vítimas do crime e do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é afim com eles e eles vivem nos ambientes que lhes convém. Pergunta ela, é, pois, irremediável esse mal social? No presente caso, cumprirá ao homem, para evitar o distúrbio de tais influências, habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Para isso ele possui a consciência, além de uma experiência secular, se não milenar, das gerações que o antecederam, e cujo patrimônio moral e sabedoria ele herdou, para a sua orientação. Será necessário que o homem compreenda que, como parcela divina que é, veio ao mundo também para colaborar na obra de aperfeiçoamento do planeta em que vive. E essa colaboração certamente subentenderá
auxílio às almas mais frágeis do que a dele, que gravitam ao seu lado nas peripécias da evolução. Mas se ele prefere permanecer nas trevas do próprio egoísmo, permitindo livre curso aos instintos inferiores, negando-se a reagir contra as próprias tendências más, será envolvido pelas trevas que se hominizou com elas. No homem honesto, sensato, prudente, sóbrio, amigo do bem, dificilmente ou jamais um assédio deste encontrará repercussão. Esqueceste que isso tem livre curso no grau das afinidades e também na invigilância, na imprudência, na inadvertência de cada um? Raciocinemos, porém. É claro que nenhum homem quererá ser atropelado e fraturar uma perna ou um braço e ir para o hospital. É necessário que tanto o honesto como o indiscreto poderão ser atropelados e passar maus quartos de horas devido ao fato. Mas ambos, com a própria invigilância, com a imprudência e a irreflexão e a displicência com que se habituaram a encarar as coisas do mundo, deixaram-se envolver pelas faixas maledicentes daqueles invisíveis que vibram maliciosamente, divertindo-se com o sofrimento do próximo, e se arriscaram à travessia de uma rua em local e momento impróprios. Atreveram-se a uma discussão, detiveram-se mais do que conviria em qualquer bar ou taverna, tornando-se então passivos aos desejos dos citados invisíveis, e daí por diante. Aqui a gente faz um destaque, que quando há pouco esse instrutor espiritual comentou que muitos acidentes e muitas situações que acontecem no nosso mundo hoje não são casuais, acontecem exatamente pela influência que os espíritos exercem, isso, claro, não nos tira, né, a necessidade de sermos prudentes, de escolhermos exatamente como, quando, onde, com quem fazer as coisas. Mas a partir do momento em que nós temos essa relação tão próxima com o mundo espiritual, é natural que nós nos exponhamos a essas influências e sejamos guiados, muitas vezes, para essas situações problemáticas. Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a influência dos espíritos no mundo terreno, no mundo físico, perguntava se um espírito poderia provocar um acidente. E os espíritos responderam que não, mas pode nos encaminhar para um local de risco onde está previsto acontecer alguma coisa. Talvez ele não quebre uma escada, mas ele faça com que a gente suba numa escada que está frágil. Então, quer dizer, são situações em que nós somos influenciados de uma forma tão intensa e tão constante que quando nós tivemos aquela questão que a própria Dona Ivone coloca para nós aqui na introdução desse capítulo, deixa eu pegar rapidamente aqui para nós. Aqui no início ela coloca assim, eu vou ler, né, porque é uma resposta decorada, mas a gente vai na sequência. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. São eles que vos dirigem. Então esse de ordinário significa são eles que normalmente nos dirigem. Então existe, na verdade, assim, um combate entre o mundo espiritual e o mundo físico para ver qual a influência se torna mais intensa sobre nós. E é claro, né, que salvo as exceções em que os espíritos tentam, de uma forma muito ostensiva, se fazerem ouvidos, de um modo geral tudo acontece dentro da questão da sintonia espiritual. Ou seja, é um pensamento que se encontra, digamos assim, na atmosfera, e nós captamos, por estarmos sintonizados com aquela frequência, como acontece nas próprias rádios, nas estações de rádio que nós temos hoje, nos programas de televisão. Então, na verdade, nós somos levados a determinados comportamentos exatamente porque somos conduzidos por esse caminho.
O Braz lembrou, né, dos agentes da natureza, né, isso aí já é mais relacionado, né, com a estrutura física, né, do nosso planeta, mas eles agem nesses ambientes, né, de uma forma que nós também ignoramos. Ignoramos porque as informações que chegam do mundo espiritual para nós sobre determinados assuntos ainda são bastante escassas. Então a gente vai imaginando, deduzindo, né, por isso que muitas vezes nós mesmos, encarnados e estudantes, entramos em conflitos com as nossas opiniões porque as coisas não vieram tão claras. E isso porque, lembrando, né, Kardec ele teve ali o papel de trazer para nós uma base doutrinária sobre os elementos mais importantes que nós deveríamos descobrir, deveríamos conhecer, que dizia respeito à nossa própria essência, à nossa própria existência, o mecanismo que rege nossas vidas. Outros assuntos são considerados complementares e que viriam com o tempo, né, se desenvolverem, né, como natureza, animais e tantos outros temas, né, mas certamente, né, virão com o tempo as respostas que nós precisamos. Andréa colocou, né, mas por que nos deixamos conduzir? Na verdade, Andréa, não é que nós nos deixamos, é que nós ignoramos completamente. Até mesmo nós espíritas, né, que estudamos sobre esse tema, lemos tantas vezes aquilo que os espíritos falam para nós lembramos na teoria, mas no nosso dia a dia, naquilo que nós falamos, naquilo que da forma como nós agimos, das nossas ações, em casa, no nosso ambiente íntimo, no nosso ambiente profissional, em todos os lugares, a gente sabe que os espíritos estão influenciando. Da mesma forma que nós estudamos sobre o poder da prece. Mas quantas vezes nós fazemos uma prece com convicção de que seremos ouvidos e que a resposta virá como nós precisamos? Que a prece nada mais é do que uma comunicação com o mundo espiritual. Se para falar com eles nós temos dúvidas, tantas e tantas dúvidas, imaginemos no silêncio em que eles atuam, no silêncio das suas atitudes, o que eles fazem, né, sobre nós, que nós nem imaginamos. Porque nós ainda somos muito positivos, né? Positivos no sentido de racionais, lógicos. Nós precisamos de ver as coisas, de ter informações, subsídios para tirar as nossas conclusões. Aquilo que acontece no mundo espiritual é absolutamente silencioso. É imaterial, é metafísico, então a gente sabe que os espíritos vão nos influenciar. Mas quando? Onde? Em que situação exatamente isso vai trazer para nós uma consequência? No momento em que nós discutimos uma coisa boba, dentro de casa, discutindo com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão, você está ali na maior tranquilidade, de repente, puf, a coisa acontece. Aí a gente naturalmente vai chegar à conclusão de que aquilo aconteceu pelas circunstâncias que nós estamos vivendo ali, sem nos apercebermos dessa influência que pode ter acontecido. Então nós não conseguimos exatamente analisar quando é uma iniciativa nova, quando foi um estímulo pelos espíritos, quando foi apenas uma alimentação dos espíritos para algo que nós já trazemos. Cindizinha colocou, André Luiz diz que nós só somos tentados naquilo que trazemos dentro de nós. Sim, mas qual exatamente as fraquezas que nós temos? Às vezes numa discussão que nós temos, não tem caso de centros espíritas, por exemplo, fazer uma coisa bem simples para a gente lembrar. No livro, por exemplo, aconteceu na casa espírita, ou em casas espíritas reais que nós temos hoje, atuais que nós temos hoje, em que dirigentes, médiuns discutem uns com os outros. São médiuns, são dirigentes, partimos do princípio de que são pessoas estudadas, e mesmo assim se deixam levar por essas fraquezas. Então o problema é o autoconhecimento, que nós não temos ideia. A gente sempre acha que aquele pouquinho que nós temos de uma imperfeição moral não faz mal. É assim mesmo, mas eu sou espírita, não tem problema. Eu sou espírita, eu me garanto. E só o fato de se achar autoprotegido pela crença, já pode ser uma indução dos espíritos. De falar assim, olha, acredita mesmo que você é bom e deixa o resto com a gente. E aí então essa autoconfiança acaba virando, na verdade, uma negligência. O Arnaldo lembrou, né, até mesmo em função disso, deveríamos, através da doutrina, desconstruir nossos atavismos, reconstruindo o velho homem, para atingirmos a era do espírito, né? Mas aí é aquela dificuldade, né, Arnaldo? A gente ficou durante
milênios acreditando em determinadas ideias. Hoje, talvez, provavelmente, a grande maioria de nós tem o primeiro contato com a doutrina espírita. Então nós temos ali alguns anos de conhecimento doutrinário para milênios de atavismos, de crenças. Então é um trabalho difícil de desconstrução para depois reconstruir. Não dá para simplesmente formatar. É realmente, como Jesus lembra lá como Neio Lúcio lembra no livro Jesus no Lar, é trocar literalmente a água suja do tacho pela água limpa. E o tempo que vai demorar para fazer essa troca, não dá para você despejar tudo e colocar de novo. A gente vai acrescentando água limpa e esperando a água suja transbordar. Ah, se fosse assim, né? A gente não só formataria, mas colocaria então ali um cabo USB na mente de Jesus, baixava todos os valores e está tudo pronto. Mas a coisa não é bem assim. Então é muito difícil para nós ainda. E basta a gente olhar para a situação da humanidade hoje. Quanto tempo para aqueles que seguem, por exemplo, ontem nós tivemos ali manifestações de fé muito intensas. Não ontem, durante essa semana. Tivemos o Círio de Nazaré durante essa semana. Tivemos ontem homenagens à Nossa Senhora. Tivemos também ali eventos de música gospel para evangélicos lá no Rio de Janeiro, o maior evento do Brasil. São pessoas que estão firmes naquelas crenças. Nada contra isso. Se estiverem firmes nos valores, não firmes nos dogmas. Porque se tiver nos dogmas muito mais do que nos valores, aí nós teremos ali um trabalho muito complicado para resolver. Assim como nós também. Continuando. Bom dia, Márcio. Continuando. Depois ela perguntou aqui também, Dona Ivone, sobre essa influência dos espíritos, E sabem que são desencarnados? Indagamos, recordando a tese sugerida pelos amigos. Como não haveriam de saber? Respondeu Vibrante. Pois foram daqueles que o acompanharam, minuto a minuto, no próprio túmulo, a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material reforçada pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade, etc. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem não saberem. Pretendendo enganar a consciência, tais os doentes incuráveis sobre a terra. Em verdade, não entendem o mecanismo da separação dos corpos astrais das formas carnais. E como a morte os apavora, forçam a crença de que ainda são homens, e como tais, vivem e agem de forma na vida invisível. Quando algum de nós outros, incumbido da instrução de delinquentes, deseja explicar-lhes a situação e mostrar-lhes, com vistas retroativas, o fenômeno do próprio desprendimento dos laços carnais, tentando atraí-los para o raciocínio da situação, negam-se a entender, tal como a ovelha revel, asseverando que vivem mais felizes agora que outrora, pois agora podem residir até nos palácios dos magnatas, até em hotéis de luxos, ao lado de belas mulheres. Podem repousar em leitos perfumados, ao passo que, quando vivos, tudo lhes faltava, às vezes até mesmo o pão. E acrescentam os zombeteiros: para que haveremos de nos converter ao amor ao próximo, se o próximo nunca nos amou? Então ela traz aqui a instrução, chega para nós trazendo uma situação bastante problemática, porque os espíritos, embora tenham passado, claro, todos passaram pelo processo de desencarnação, e o espírito não tem como ignorar isso, porque quanto mais apegado à matéria, mais, de uma forma muito mais estreita, ele acompanha esse desenlace, esse desprendimento. Só que exatamente pela sua resistência a essa ideia, e por se verem dentro de uma realidade que não imaginavam acontecer, conseguem se ver, conseguem se tocar, sentem fome, sentem sono, caminham pelas ruas, interagem com outras pessoas,
E aí então eles se veem desencarnados, mas é uma desencarnação em que eles se acreditam vivos. É muito difícil para nós entendermos essa situação, essa circunstância. De percebemos assim que sim, os espíritos sabem, mas vivem como se não soubessem. Outras vezes estão tão habituados a viver dessa forma que se esquecem. Assim como nós. Todos nós temos consciência de que somos espíritos. Mas vivemos como se não fôssemos. Pelo fato de termos um corpo físico, de termos aqui a parede de nossas casas, de termos ali os nossos compromissos e interesses. Se nós que somos espíritos ignoramos que somos, podemos imaginar aqueles que desencarnam apegados ainda à realidade do mundo material. Continuando. Prestamos atenção no aspecto dos infelizes que tínhamos sob as vistas. A despeito da grande inferioridade de que davam provas, percebemos que ainda existiam outros abaixo da escala moral, pois não eram daqueles que em vocabulário espiritista denominamos embuçados, ou seja, os que se apresentam trajados de longas túnicas negras e cabeça envolvida em capuz. Então olha só o que a gente está vendo aqui. Mais uma vez, a despeito da grande inferioridade de que davam provas, pelo comportamento, pela aparência, pelas crenças que tinham e tudo mais, que na verdade se viam como vivos, mas numa condição absolutamente deplorável. Percebemos ainda que ainda existiriam outros abaixo na escala moral, pois não eram aqueles que no vocabulário espiritista denominamos embuçados, ou seja, os que se apresentam trajados de longas túnicas negras e cabeça envolvida em capuz. Então já vimos ali, nessa escala de inferioridade moral, aqueles que muitas vezes são os responsáveis por disseminarem esse tipo de ideia. Pareciam antes homens que espíritos desencarnados, e dir-se-iam embriagados. Parece que tais entidades absorvem a essência ou exalações de bebidas alcoólicas nos bares e tavernas, e até nos cassinos e clubes de luxo, e também nos domicílios familiares, quando os circunstantes encarnados são dados a libações costumeiras. Parece que essas entidades incitam a todos a beber continuadamente, e que através deles, envolvendo-se nas suas irradiações em sua aura, com os quais estabelecem afinidades positivas, absorvem as emanações do álcool, como as de qualquer outro vício, inclusive o sexual, e se locupletam tão bem como se fossem homens carnais. Aqui me veio a imagem de festas como Natal, Ano Novo, que embora tenha ali o propósito, de criar em nós, sentimentos de fraternidade, de esperança, aquele pensamento positivo, que a maioria de nós, sem dúvida nenhuma, temos, de ficar imaginando aquele momento de equilíbrio espiritual, a projeção por um novo ano de melhores condições, melhores oportunidades, mais alegrias, felicidade e tudo mais, o nosso comportamento diz o contrário. Porque é exatamente naquele momento em que todos comemoram, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, regam-se ali bebidas alcoólicas, se frequentam ambientes onde as festas de comemoração acabam sendo ali o muito mais importante do que a própria intenção. Então a gente percebe que nós temos intenções, mas temos muito mais tendências. As intenções são aquilo que nós desejamos naquele momento. As tendências são aquelas que nós alimentamos durante muito tempo. Então, no momento em que surge a oportunidade, as tendências se tornam muito mais fortes do que as nossas intenções. E é exatamente ali, nesse momento de festa, de alegria, que todos nós comemoramos, que os espíritos aproveitam. Essa nossa invigilância, essa nossa despreocupação, esses nossos comportamentos. Basta a gente lembrar, por exemplo, nas reportagens que são feitas nas praias das grandes cidades, onde se soltam fogos e tudo mais, ver o que acontece no dia seguinte. Quando nós temos ali todo tipo de produto largado, solto, nas praias, naquela sujeira toda,
são bebidas alcoólicas, resíduos de drogas, preservativos. Foi assim que se foi comemorado aquele sentimento de esperança. Então, desejar é uma coisa, vivenciar é outra bem diferente. No carnaval, então, nem fala. Tem uma psicografia de Emmanuel, onde ele é bastante contundente nas palavras dele. Ele mostra exatamente para nós a nossa responsabilidade, a nossa infantilidade, os vícios que nós alimentamos. Ele é muito forte nas palavras dele. Tanto é assim que a gente pouco usa esse tipo de mensagem para os nossos estudos. Nossa, mas Emmanuel está sendo muito duro falando isso tudo. Mas é exatamente isso. A fortuna que nós gastamos para aquele momento de alegria que nós tanto precisamos, coitadinho de nós. Para alimentarmos aquele cenário que vai simplesmente fazer com que os nossos mais primitivos instintos e tendências se aflorem. E então os espíritos fazem literalmente a festa. Para poder afirmar isso tudo, né, que Emmanuel falou, nós tivemos um livro psicografado pelo Divaldo Franco, vindo por Manuel Filomeno de Miranda. Beleza. Por Manuel Filomeno de Miranda, o Sexo e Obsessão. Sexo e Obsessão tem como cenário exatamente a época de festividades de carnaval. Então mostra assim que desejamos uma coisa, mas vivemos outra. Então a facilidade com que os espíritos nos influenciam. Né? Arnaldo lembrou ali em cima exatamente, né? Regamos ali a nossa festa com comidas, bebidas, presentes, mas nada de valores. Então, quer dizer, só o fato da gente falar de Jesus vai espantar algum espírito que deseja alimentar em nós esses vícios, se nós mesmos abrimos espaço para isso? É muito fácil. Como eu falei para vocês, se a gente quiser saber como é que um espírito pensa, um espírito inferior, obsessor, como ele pensa, basta a gente se colocar no lugar dele. Naquela noite de Feliz Natal, não sei o que, todo mundo com champanhe na mão, todo mundo ali enchendo, né, o trato digestivo com todo tipo de alimento pesado, tóxico. E todo mundo, Feliz Natal, que Jesus te abençoe. Com uma taxa de bebida alcoólica na mão, por exemplo, quase num estado de embriaguez muitas vezes. Então essa história de mostra o crucifixo para o espírito do mal que ele foge. Eles atuam com facilidade até mesmo durante a ceia de Natal. Porque nós damos aberturas para isso. Continuando aqui, bom dia, professor. Deixa eu só concluir aqui esse nosso trecho. Deixa eu ver rapidamente aqui. Tá, aquelas entidades então, né, que absorvem as emanações do álcool como a de qualquer outro vício, inclusive o sexual, e se locupletam tão bem como se fossem homens carnais. Ou seja, participam das práticas sexuais dos encarnados exatamente pelas motivações que se tem durante esse momento de intimidade, em que é aquele automatismo, a busca da sensação sem a vivência do amor propriamente dito. E aí então, sem qualquer tipo de elevação do pensamento, fica fácil então para os espíritos participarem também desse momento. Inclusive dentro dos próprios lares. Eram, porém, tipos comuns, como tantos que vemos pelas ruas, vestes em desalinho, rotas, imundas, pés descalços, despenteados, fisionomias torturadas pela miséria e a fealdade, olhos profundos, como que sem vida, traindo todos a repercussão dos estragos que a putrefação dos próprios corpos canais no fundo dos túmulos produziu na indumentária trajada pelo cadáver. Refletindo-se sobre o perispírito, impressionando-lhes a mente, atuando sobre as sensações, essa repercussão dava em resultado as vestes sórdidas com que a nossa visão os via trajados. E todos
se unificavam pelo mesmo baixo nível de moral, a despeito das diferentes posições sociais que alguns deles haviam ocupado na terra. Ao nos distinguirem, saudaram-nos com alegria e convidaram-nos a beber, supondo-nos uma parceira ou mesmo nada supondo. Naturalmente recusamos, como recusaríamos igual convite de encarnados. Fizemo-lo, porém, cortesmente, agradecendo a atenção. Um deles, que parecia ébrio, sentado sobre a mesa que os demais rodeavam, e com os pés descansados sobre o assento da cadeira, onde deveria estar sentado, e sapateando sobre ela, enquanto cantava e tamborilava com os dedos numa garrafa, para se acompanhar da cantiga que entoava, disse de súbito mal-humorado, dirigindo-se a nós mesma: Se não bebes, sua idiota, que vieste fazer aqui? Vai-te, desmancha prazeres, antes que eu te mande para o inferno com um soco. Vai-te, antes que eu te quebre o braço ou uma perna com um encontrão, ou a cara, tanto faz. Sorrimos, ouvindo-o segura como estávamos da presença do guardião, a quem não mais víamos, mas sentíamos junto de nós. Um instantinho. Venho apenas visitá-los, pois somos irmãos à face de Deus, respondemos com serenidade. Pareceu não ouvir, e acreditamos que tudo quanto pudéssemos dizer, no intuito de doutriná-los, seria em vão. Nada entenderiam, nada assimilariam, pois eram criaturas de má vontade, cegos que não desejavam ver. Entretanto, continuou o que falara, ainda se dirigindo a nós. Olha, tens o braço quebrado? Como quebraste teu braço? Estás com o braço partido. Foste atropelada? Quando? Hoje? Sim, serás atropelada pela manhã. Partirás o braço, darás entrada no hospital. Estarei lá para te assistir e consolar. Partirás o braço. Serás atropelada amanhã. Os demais se puseram a nos olhar com atitudes zombeteiras e prorromperam em gargalhadas estridentes. Estabeleceu-se desordem, vozerio, confusão, e todo o grupo nos tocava o braço, afirmando que ele estava quebrado, pois no dia seguinte seríamos atropelada. Dor violenta começamos a sentir então no braço. Era o esquerdo. Seguramo-lo com a destra e procuramos examiná-lo. Estava com efeito fraturado, ensanguentado, o osso à mostra, e as dores eram cada vez mais atrozes. Fôramos inteiramente envolvidas pelas vibrações maléficas daquelas entidades. Certeza absoluta sentimos, então, de que no dia seguinte algo aconteceria. Acarretando tal consequência para o nosso corpo carnal, completamente esquecida de que ali nos encontrávamos sob a vigilância de um guardião da espiritualidade para instrução. Ainda assim, tivemos forças para uma súplica. Meu Deus, livrai-me desses obsessores. Fomos então retirados do terrível recinto e o amigo espiritual explicou. Assim fazem eles com aqueles que se deixam envolver por suas sugestões. Em vez de braço fraturado ou atropelamento, suponhamos que surgiram o suicídio, o homicídio, uma mesa de jogo, um conflito, uma rixa, um adultério. Suponhamos que, em vez de carregarem de vibrações pesadas um braço, para que a vítima o suponha quebrado e sinta dores atrozes, carreguem a mente com sugestões luxuriosas. Aí teremos também a irremediável desonra, o vício, o desregramento homossexual, far-se-á maléfica a hipnose, e aquele que não teve forças morais e vibratórias para se desvencilhar das teias em que se deixou envolver, submeter-se-á a tudo. Pergunta ela: as vítimas não terão responsabilidade, portanto, nos delitos que por essa forma praticarem? Terão, ao contrário, grande responsabilidade, visto que encontraram exatamente aquilo que desejaram e procuraram, através dos maus pensamentos que alimentaram e da displicência com que se conduziram.
pois que se não fossem igualmente inferiores, tais como os ditos perseguidores, seus espíritos não se acumpliciariam com eles durante o sono, nem aceitariam suas sugestões, por assim dizer, hipnóticas. Então não sabes que os afins se procuram? Como então fui sugestionada a ponto de enxergar meu braço fraturado e sentir dores? Só um instantinho. Estávamos em instrução, estudando o fenômeno a fim de apresentá-lo como material de estudo e advertência, e por isso eu permiti que te envolvesses em certa onda de vibrações por eles emitida. Não fora isso, e se te afinasses realmente com eles, amanhã sofrerias qualquer acidente, por eles provocado, talvez mesmo um atropelamento, e terias o fraturado braço. Eles sabem preparar o laço para encaustos, mas porventura ainda sentes o braço magoado? Olhamos surpresa, e sob a salutar influência do guardião espiritual, tudo havia desaparecido de nosso braço perispirítico. Não obstante, voltamos à indagação. E não existirá um meio de retirar tais entidades do seio da sociedade para que nós, humanos, obtenhamos um pouco mais de serenidade para viver e trabalhar cuidando do nosso progresso? Sim, existe, e muito eficiente. Que o homem se reeduque, transformando-se sobre as aspirações do dever, praticando atos justos todos os dias de sua vida. Que se conduza, guiado pela mente sadia e honesta, que se torne respeitoso e submisso à ideia de Deus, dispondo-se a observar suas leis. E tais falanges desertarão dos ambientes terrenos. Aliás, os próprios homens obsidiam esses tais, visto que frequentemente os atraem com pensamentos, vícios e ações idênticos aos deles, incitando-os a imitá-los, em vez de procurarem instruí-los com bons exemplos. É a pergunta que fica para o próximo encontro. Não poderíamos doutriná-los? A quem? Aos obsessores. Paramos por aqui então, e a gente continua com a nossa resposta, do nosso texto no próximo encontro. Paramos aqui então no último parágrafo da página 240, e nós vamos então aprender